Então, pessoal, eu sou o Ney, sou ex-pedreiro, né? Tô no mercado digital já faz 4 anos. Comecei praticamente no mesmo tempo do Thiago ali, né? 4 anos atrás ali, né? Sim. Eu conheço desde o começo ali. Eu trabalhei de pedreiro, me vida praticamente dos 15 anos até os 30 anos de idade. Então, sou uma família bem humilde. Então, da mesma forma que eu consegui, né? Vencer o mercado digital, mesmo com todas as dificuldades ali, qualquer pessoa pode conseguir também. Então, quero que esse podcast também ajude muitas pessoas também a iniciar no digital também focar ali, que pode também, né? Ter resultados também expressivos. Igual muitas pessoas já têm, qualquer pessoa pode também conseguir ali. Muito interessante. O pessoal que acompanha o podcast sabe que o nosso intuito aqui no Quietos Cash é sempre trazer histórias, né? Então a gente sempre não se prende somente à galera que venceu no mercado digital, só que você é um excelente caso, por isso que eu falei, né? De alguém que era improvável de vencer, né? Você, cara, eu não sabia que 15 anos você trabalhou como pedreiro, não sabia mesmo dos 15 aos 30 anos de idade. É muito inspirador. Inclusive, a galera que acompanha a gente aqui, inclusive, eu imagino que nem todo mundo tenha uma história tão, assim, inspiradora quanto a sua, né, cara? De ficar um tempo tão grande ali trabalhando um trabalho muito braçal e talvez, não sei porque, não sei se por, talvez, porque a sua família às vezes já vinha dessa trabalho como pedreiro, né? Mas, Ney, muito interessante esse tempo que você ficou, interessante assim, que foi realmente um prazo grande você trabalhando como pedreiro e nessa história. Conta pra gente, cara, como que foi a sua vida pra você se tornar pedreiro, se foi algo que você escolheu ou se você foi escolhido pra isso, e como que você descobriu o mercado digital nesse caminho, né, em que você, não tinha condições, trabalhava ali, eu digo assim, não conseguia enriquecer dessa forma, e como que você encontrou no mercado digital como a possibilidade de você enriquecer, mudar de vida, melhorar a vida sua e da sua família. Conta pra nós a sua história, por favor. Então, sou de família bem humilde, né? Meu pai também era pedreiro também. Minha mãe era faxineira, né? Era doméstica, né? Doméstica. Faxineira doméstica ali, né? Aí, minha infância toda praticamente, né? Tive bastante necessidade ali, né? Não tinha aquela liberdade financeira, não tinha liberdade de tempo, não tinha nada. Sei lá, uma criança bem humilde ali, né? Meu pai, minha mãe também sempre se dedicando também para cuidar dos filhos ali, porém, quando eu tornei adolescente ali, né? Eu quis já ter, meio que ajudar na família, na despesa de casa. Então foi quando eu pedi meu pai, né? Pra começar a trabalhar de servente pedreiro. Então meu pai era pedreiro lá, né? Vida toda de pedreiro ali, né? Então, Sim, o seu pai era pedreiro já. Era pedreiro, né? E com 13 anos eu comecei a trabalhar como ajudante dele, na obra lá de servente pedreiro, né? Sim. Aí dos 13 anos até os 15 anos foi quando eu me desenvolvi e tornei pedreiro ali, né? Então, acho que a profissão me escolheu, né? Que meu pai também era pedreiro também, né? Então, você trabalha de pedreiro dos 15 anos, aí foi até os 30 anos de idade. Então, né? Deu de criança ali, né? Eu queria ajudar em casa nas despesas lá. Eu via minha mãe, meu pai se empenhando pra tentar dar o melhor pra família ali, né? Nós todos somos 4 filhos, né? Sim. Desde pequeno lá, né? 4 filhos. 4 Você irmãos. e mais 3 irmãos. Isso, eu mais 3 irmãos, né? Mais 2 homens e uma mulher, né? Sim. Aí a infância toda praticamente foi uma infância bem difícil ali, né? Muitas vezes faltavam as coisas em casa ali, porém meu pai se esforçava pra comprar as coisas ali. Meu pai separou da minha mãe ali, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, né? Era separado ali. Era separado. Isso. Porém, né, com 12 anos eu consegui já, né, a reaproximação do meu pai, a reaproximação para começar a trabalhar de servente com ele. Eu queria ter, né, começar a seguir a profissão do meu pai, que também era pedreiro. Então, geralmente, né, quando o pai é pedreiro, geralmente os filhos também tendem também a trabalhar também naquela profissão ali, né? Então, com 15 anos até os 30 anos foi trabalhando de pedreiro, né? Tem aquela rotina ali. Sim. Porém, né, quando eu conheci o mercado digital, já tinha praticamente quase 30 anos de idade ali, né? Foi quando eu já tinha 2 filhos também já, 2 filhos. E praticamente eu via a mesmo caminho que meu pai teve, eu também tava no mesmo caminho ali, né? Permanece naquela mesma rotina ali, eu ia chegar aos 60 anos, depois ia aposentar e depender de aposentadoria como pedreiro ainda. Então, ou seja, eu não queria ter que a mesma realidade que meus filhos, no caso ali, né? Tivessem, mesma realidade que eu tive ali. Então foi quando, né, com 30 aans, quando eu comecei a pesquisar, né, formas de investimento, né? Investimentos ali. Então eu não conheci o mercado digital ainda, né? Com 30 anos de idade. Né? Aí foi quando eu pesquisando, né? Qual a melhor forma de investir? O que eu podia investir naquela época lá? Né? Eu era pedreiro, que sobrava era R$200 por mês. Eu poderia, né, iniciar, né, algum empreendedorismo, algum tipo de investimento, né? Sim. Aí foi quando eu comecei a ler livros ali, né? Aquele Pai Rico, Pai Pobre, 6 Vezes Milionária, né? Então, né, eu como não tinha tempo pra ler ali, né, o que eu fiz, né? Eu comprei esses livros ali, né, no início lá, né? Eu peguei e comecei a ver o audiobook, né? Áudio deles lá pelo YouTube. Isso, baixava. Legal. Aí tava na obra ali, no trabalho de pedreiro, e sempre ouvindo, né? Aqueles livros ali, né? Só entendendo
como funciona empreendedorismo, essas coisas ali. Foi até que conheci o mercado de afiliados, depois comecei a estudar depois, né, o mercado digital ali, entendeu? Porém, né, no início ali, foi lendo livros que me despertou a curiosidade, né, de empreender. Porém, todo empreendimento que eu vi ali, né, todos precisavam de muito orçamento para investir, que era esses empreendimentos convencionais ali, que o pessoal investe ali, né? Porém, como eu não tinha condição de investir, né, que eu fiz, eu comecei, né, a pesar com formas mais baratas de começar a investir ali. Foi quando eu conheci, né, o mercado de afiliados. Eu vi a possibilidade ali, né, de ter uma renda ali, uma forma de empreender bem mais simples do que o mercado, que o empreendimento convencional. Foi quando eu iniciei, lá em 2020, foi mais ou menos setembro ali, né? 5 anos atrás. E 5 anos, quase 5 anos já, quase 5 né? anos. 4 anos, quase 5 anos. Foi quando eu comecei a buscar conhecimento, né? O primeiro passo, obviamente, ali, né? Buscar o conhecimento necessário, porque eu era pessoa bem leiga, bem dado no mercado digital, então eu tinha que ter o conhecimento para entender como funciona o mercado. Até porque, né? Eu nunca fui uma pessoa, tipo assim, no ensino médio ali, fundamental ali, né? Minha nota sempre foi, né? As mais baixas da sala ali. Tipo, né, geralmente era 5, 6, 7, brigava para ser reprovado. Então, era uma pessoa que sempre tinha dificuldades para aprender mais que a maioria das pessoas. Então, mesmo assim, né? Eu sabia que eu poderia, né? Conseguir também resultados expressivos também, mesmo tendo aquelas limitações, né? Porque qualquer pessoa, né, que hoje fatura muito, não é porque a pessoa é mais inteligente que a outra, é porque ela se dedicou mais que a outra ali, né? Então, se minhas notas na escola eram baixas, não é porque eu era inferior, né? É porque eu me achava inferior naquela época lá, no início lá, né? Porém, depois estudando ali, né? Eu vi que eu poderia, né, me desenvolver igual qualquer pessoa que fatura muito ali. Então, naquela época lá, né, eram poucas pessoas, eu lembro, né, em 2020, eram poucas pessoas que faziam 10 mil por mês. Era poucas pessoas fazendo 10 mil por mês naquela época. Pouquíssimo, né? Exatamente. Pouquíssimo. Mesmo assim, era um caso raro, né? Isso, e esse era meu foco no início lá, né? Chegar a 10 mil por mês, porque eu era pedreiro, ganhava 3 mil por mês, né? Até um salário bacana como pedreiro, né? Conseguia sobreviver, né? Eu não vivia, por exemplo, sobrevivia ali, 3 mil, né? O aluguel, pagava o aluguel, sobrava uns 1.000 e pouco pra sobreviver, um pouco mais de despesa de casa, né? Eu tinha 2 filhos já, né? Sim. Então, né? O que eu quis realmente começar a empreender no digital? Eu tinha 2 filhos já, né? Aí eu via, né? Chegava na sexta-feira, o dinheiro acabava. E minha filha pedia um sorvete, alguma coisa. Eu não tinha condição de comprar ali aquelas coisas ali, né? E foi quando eu senti a necessidade de começar a empreender, né? Porque eu descobri que o empreendedorismo, a única forma de realmente enriquecer ali, foi quando comecei a empreender no mercado digital. E comecei, então, lá em 2020, em setembro, a buscar conhecimento sobre mercado de afiliados, né? Foi quando depois eu conheci o Google Ads. Né? Comprei cursos ali, né? Vários cursos que me ajudaram bastante ali. E cada vez eu estudo mais, aplico mais, eu aprendo mais também, faturo mais ali, né? Graças a Deus.